Mais uma vez, a paz seja convosco. Estamos meditando dentro do Catecismo de Westminster a respeito da pergunta 96, que trata sobre o que é a ceia do Senhor. Nós já falamos dos sacramentos, falamos que o batismo é o primeiro sacramento dentro da cultura protestante. O segundo é a Santa Ceia do Senhor, também chamado de Eucaristia. São só nomes diferentes para a mesma coisa. A Ceia do Senhor é o sacramento no qual, através do pão e vinho, para algumas igrejas como a nossa, suco de uva, se anuncia a morte de Cristo. E aqueles que participam dignamente da Santa Ceia tornem-se pela fé participantes do seu corpo e do seu sangue e com todas as suas bênçãos. Então a gente tem que começar cada vez mais a olhar para a Santa Ceia como algo que não é apenas um ritual. Santa Ceia não é mais apenas uma coisa que é cumprida para que nós estejamos juntos. Mas Santa Ceia, ela tem uma finalidade: identificar a figura daqueles que são filhos e aqueles que são filhas de Deus. E quando nós participamos dignamente, isso vai ser a pergunta 97, quando nós participamos dignamente desta Santa Ceia, que não é apenas um ritual, nós podemos ser participantes do seu corpo e do seu sangue, com todas as suas bênçãos. Na igreja primitiva, quando se falava sobre essa participação da carne e do sangue, as pessoas elas tinham um entendimento errado, elas chamavam os cristãos de canibais. Por que isso? Porque quando eles ouviam comei do meu corpo e bebei do meu sangue, eles entendiam que estava havendo algum tipo de sacrifício. Pode pôr uma cadeira do lado, Nicolas, esquenta a cabeça. Tá? E aí eles entendiam que estava havendo um sacrifício de crianças e que as pessoas os cristãos estavam comendo a carne das crianças. Esse era o entendimento deles. Então eles eram contra o cristianismo também por causa dessa ideia errada do contexto da Santa Ceia. Aonde nasce a Santa Ceia? Onde que se inicia a Santa Ceia? Na noite em que Cristo foi traído, ele instituiu o sacramento do seu corpo e do seu sangue, chamado Santa Ceia do Senhor. Então, naquela última noite, antes da Páscoa, se inicia o sacramento da Santa Ceia, que antes era a circuncisão, e aí passa a ser a Santa Ceia. É interessante que, dentro da circuncisão, apenas os homens participavam desta aliança. E quando se fala em Santa Ceia, a gente pensa que Cristo ele alcança também as mulheres. É muito interessante isso. Na noite em que foi traído, Jesus instituiu o sacramento do seu corpo e sangue, chamado Ceia do Senhor, para ser observado em sua igreja. Então não é para ser fazer em qualquer lugar, a não ser dentro da igreja. E quando a gente fala dentro da igreja, não está falando necessariamente entre quatro paredes. Tudo que aquilo que se chama de igreja, você se reunir com um grupo de pessoas debaixo de uma árvore e você fazer um culto ao Senhor, também é igreja. Então a Santa Ceia ela tem que ser ministrada dentro do ambiente da igreja. Até quando? Começou-se no dia em que Cristo foi traído, em que inicia-se a paixão dele, e isso até o fim dos tempos. Então nós temos que celebrar a Santa Ceia até que Cristo volte ou que nós venhamos a morrer. A Santa Ceia é algo muito sério. E as pessoas, elas, independente de onde estejam, elas têm que participar da Santa Ceia. Não é uma coisa que você pode simplesmente abrir mão. E a gente vê muitas vezes os cristãos achando ocupações ou deixando de participar do culto ao Senhor na Santa Ceia, porque acha, tudo bem, depois eu faço, ou depois o pastor abençoa. Não. O ideal é que seja feito dentro do corpo da igreja. Qual é o objetivo dessa Santa Ceia? Lembrar perpetuamente o sacrifício que em sua morte ele, Cristo, fez por nós. O princípio judeu de ensino era um princípio que se chamava de inculcar o ensino na cabeça das pessoas. Então a repetição ela era contínua.
Da mesma maneira que os pais e as mães falam, precisa escovar o dente, precisa tomar banho, precisa comer, precisa acordar, precisa arrumar a cama. Esses princípios eles eram trazidos de uma forma bíblica na vida das pessoas. Então, o ensino dentro da cultura judaica ele era muito forte. Independente da pessoa saber ou não, ter dinheiro ou não, ter cultura ou não, aquele ensinamento ele era passado de pai para filho. Porque aquele ensinamento ele era muito importante. Quando a gente vê aquele filme, O Filho de Eli, a ideia é exatamente aquela, de um homem que está no fim dos tempos carregando uma Bíblia, e ele tem que levar aquela Bíblia até algum lugar, para que ela possa ser transcrita, para que ela possa ser copiada e passada, dentro daquele contexto apocalíptico lá, que era uma ficção. Mas a ideia é, eu conheço tanto das Escrituras Sagradas, que eu consigo passar esse ensino para a pessoa, daquilo que eu entendi. Então, quanto mais você lê, quanto mais você ora, quanto mais você busca o Senhor, mais esse texto bíblico ele é gravado dentro do seu coração. E cada vez menos você tem que abrir a palavra para você ler, porque aquilo já está dentro do seu coração. E essa é a ideia. Você entender que a Santa Ceia do Senhor, ela tem que ser propagada, ela tem que ser proclamada, ela tem que ser feita todo o tempo, até o fim do mundo. E o objetivo é lembrar que não é pelo meu esforço, não é pela minha força, não é pela minha graça, não é pela minha beleza ou pela minha riqueza, mas é pelo sacrifício do Senhor. A Santa Ceia representa os benefícios provenientes desse sacrifício para o crescimento espiritual dos cristãos. Pastor, que benefícios? Você poder comer do corpo e do sangue de Cristo. A Santa Ceia, ela te dá esse aval para que você possa ser determinado como cristão. A salvação vem de Deus, Ele é soberano, mas se coloca a condição de que você participando na Santa Ceia é como se você estivesse renovando a sua carta, renovando a sua carteira de vacinação, sei lá, entendeu? E você se torna apto a continuar fazendo aquilo. Você continua mantendo viva no seu coração o entendimento de que não é porque você fez, mas é porque Ele fez. A ceia representa os benefícios provenientes desse sacrifício, que não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com saúde, tem a ver com comunhão com o Senhor, tem a ver com você entender que aquilo foi renovado e que você sim faz parte desse corpo e desse sangue. Não há benefícios maiores do que esse. Enquanto as pessoas ficam fazendo campanhas de toda sorte e espécie, e eu sei que você precisa de recursos financeiros, nós como igreja precisamos de recursos financeiros, mas não é aí o foco. O foco não é esse. O foco é a nossa comunhão com o Senhor. Em tendo comunhão com o Senhor, o pouco é muito. Ele multiplica, Ele faz com que as bênçãos te alcancem. Mesmo que você não tenha dinheiro. Ontem eu fiquei olhando até assim, sem graça, sabe? Rosângela precisa ir dar uma visitada lá no nosso filho, lá em Cuiabá. E as passagens para Cuiabá são R$700 cada perna, entendeu? É uma passagem de R$1.500, R$1.400. E aí ontem, a gente sempre conversando sobre isso. E aí ontem apareceu um alerta, né? Que promoção na Latam, não sei o que e tal. Aí eu fui olhando lá, Brasília, Cuiabá, R$150 por trecho. Glória a Deus. Aí eu vivi em milhas. Ficou R$150 a ida e a volta. Glória a Deus. E você tem que entender que Deus ele pode não te conceder o benefício financeiro em espécie. Então, às vezes você está lá na loja esperando que aquele dinheiro entre, mas Ele te dá de outra maneira. E isso também faz parte, mas não é o principal. O principal é a comunhão com Ele. Porque se eu não tenho comunhão com Ele, eu vejo uma coisa como essa, eu não consigo identificar Deus. E eu continuo murmurando, eu continuo reclamando e continuo achando que a minha situação ela é complexa, ela não funciona e está tudo errado. A ceia representa os benefícios provenientes desse sacrifício para o crescimento espiritual dos cristãos e lembra a sua obrigação de cumprir todos os seus deveres para com Cristo. Nós temos deveres e nós temos obrigações. Esse sacrifício mostra que nós temos deveres e que nós temos obrigações. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, chamou Jesus o pão e
abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E o verso 27, a seguir tomou um cálice e tendo dado graça, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos. Todos quem? Os discípulos. Santa Ceia não é para qualquer um. Santa Ceia são para os filhos de Deus. Por isso que nós temos que entender essa importância da Santa Ceia. Os símbolos, os símbolos da ceia. O ato de comer o pão e beber o vinho é realizado em memória de Cristo. E para lembrar a sua morte vicária. O que é uma morte vicária? É uma morte que leva os pecados. É algo que você faz, que você tira o ônus do outro. O outro deve, eu vou lá e pago. Isso tem a função vicária. Então a morte de Cristo é uma morte vicária. E nós temos que fazer até que ele venha novamente. Por esse ato, Cristo mantém firme a sua promessa de salvação. E lembra os benefícios da comunhão com os eleitos. Não é porque ele tem Alzheimer ou qualquer tipo de coisa. Quer dizer que é uma forma de atestação, não para ele, mas para nós, de que nós temos os benefícios dele. As coisas que ele prometeu, ele vai cumprir, porque ele não é um homem para que se arrependa. E quanto mais você entende esses contextos e essas coisas simples, como esse detalhe de que a circuncisão era para os homens e a Santa Ceia é para o povo em geral, você começa a ver o cuidado de Deus em relação a todas as pessoas, independente de tribo, raça, de entendimento. A pessoa, ela por ser filho de Deus, ela tem benefícios. Independente de qualquer coisa, a pessoa tem esses benefícios. Por esse ato, Cristo mantém firme a sua promessa de salvação e lembra os benefícios da comunhão com os eleitos. O pão representa a carne de Cristo, o vinho ou o suco de uva, o seu sangue, e é apenas uma representação. Esse significado, porém, é espiritual. E aí eu já falei para vocês que quando eu era católico novinho, que eu fiz a comunhão, da primeira comunhão, o cara que estava ensinando falou assim: não morde a hóstia. Já ouviu isso, minha querida? Mordeu a hóstia, sai sangue? Já ouviu isso ou não? Não? Pois é, eu ouvi. Então ele falou assim: não morde não, porque é o corpo de Cristo. Eu ficava naquele medo, né? Colocava a hóstia no céu da boca e ficava empurrando com a língua assim, até ela dissolver, porque eu tinha medo, porque me ensinaram que era a carne, entendeu? E muitas igrejas, e talvez a maioria das igrejas católicas romanas, elas pregam que naquele momento a hóstia, ou a partícula de pão, ela é o corpo de Cristo, é a carne. Então todo dia tem que ter uma missa com a Eucaristia para pagar os pecados do dia anterior. E se você não é batizado, ou se você não faz parte, você não está ali. Então todo dia Cristo morre. Esse é o pensamento. Porque o pão, ele é a carne de Cristo. E o suco de uva, ou o vinho, ele é o sangue. E na verdade, para nós, isso é apenas uma representação espiritual, é um símbolo. Qualquer representação material nesse sentido é idolatria. E é uma abominação, é algo que nós já falamos. Essa ideia de que nós temos elementos que têm poder e autoridade, isso é feitiçaria. Como o óleo ungido. Você pega um óleo, que a Rosângela fritou um ovo, aí pega esse óleo e coloca debaixo da terra, ou coloca as pessoas impondo as mãos, esse óleo fica santo. Não tem sentido. Mas as pessoas continuam fazendo essas coisas, dando uma autoridade ao óleo, como se o óleo tivesse algum tipo de poder. Ele não tem poder. Instrumentos, cruz, qualquer coisa. Eu ando com uma cruz no meu peito, mas essa cruz não tem nenhum poder. Aquele filme de vampiro que o cara pega a cruz e mostra. Entendeu? Isso não existe, gente. O mal não está nem aí para esse tipo de coisa. São símbolos que são referências para nós. E aí uma curiosidade: qual é o símbolo cristão? Ou melhor, qual era o símbolo cristão na igreja primitiva? A cruz não era. Era o peixe. Porque era uma forma deles identificarem quem era cristão. Então se chegava diante de pessoas que se diziam cristãos e era um sinal deles. Em que ele desenhava, sabe quando você desenha o peixinho que faz assim? Ele fazia só metade do peixinho na areia e deixava lá. Quando o cara era cristão, ele completava. Era um símbolo que eles tinham de que a pessoa ela era cristã.
O pão representa a carne de Cristo e o vinho o seu sangue. Esse significado, porém, é espiritual, e qualquer representação material nesse sentido é idolatria e abominação, e não só na Santa Ceia, mas em qualquer coisa. Tem igreja que a gente passou que tinha um candelabro, tinha um menorá, que é aquele negócio lá com as 5 pontas lá, né, 9 pontas lá do candelabro judaico. Aí você coloca uma série de elementos das igrejas que fazem o cofrinho, o tijolinho, não sei o que, você leva. Eu já contei essa história algumas vezes. Foi lá para minha tia lá, a moça levou assim: então essa rosa que eu fui lá na igreja, lá Universal, e essa rosa representa a presença de Deus no lar. Ela falou: eu não quero. Como assim você não quer a presença de Deus no lar? Ué, mas se é a presença de Deus no lar, quando for terça-feira, a rosa murchou, caiu as pétalas, quer dizer que Cristo não está mais aqui, entendeu? Mas o pensamento é esse, a pessoa ela acha que esse elemento. E as pessoas continuam vendendo elementos, porque um elemento acaba, tem que colocar outro. Se não colocar, você fica desprovido, como se tivesse o negócio do vampiro, sem nenhum tipo de proteção. Mateus 26, 27 e 28. A seguir, tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Porque isto, não é isto, que é um grande debate que tem com a condição do apóstolo Pedro, que ele é o primeiro Papa, e aí Jesus Cristo fala: sob esta rocha se edificará a igreja. E ele fala: sob esta rocha. Quem é a rocha é ele, não é Pedro. Sob esta rocha, não é essa, é esta. Entendeu? Então a gente vê a figura da igreja sendo edificada em Cristo, da mesma maneira que este é o meu sangue. Ele falou primeiramente do corpo, que é o corpo dele. Depois ele fala do sangue, que é o sangue dele. Não é o elemento, é apenas um símbolo. A ceia e a igreja. A participação indigna na ceia. A noite da ceia é a noite em que Jesus foi traído. Ele não foi traído pelos fariseus ou pelos judeus que o odiavam. Então, tinha um filme antigo da Julia Roberts que ela falava dormindo com o inimigo. O inimigo não é aquele que está fora. O inimigo é aquele que está perto. É aquele que está dentro. Ele, Jesus, não foi traído por aqueles que falavam que ele era mau e que tinha que ser morto. Várias passagens cercam Jesus para jogar ele do precipício, para apedrejar. Não são os maus que sacrificam Cristo. Mas quem sacrifica Cristo é um dos seus apóstolos, aqueles dos mais perto dele. Não um qualquer, mas um apóstolo que era íntimo do Senhor. E por que eu digo que ele era íntimo do Senhor? Porque quem você coloca para cuidar das finanças? É uma pessoa que é desconhecida ou uma pessoa que é conhecida? É uma pessoa que é de confiança ou uma pessoa que você desconfia dela? Judas, ele era próximo de Jesus. Ele era uma pessoa no ambiente ali de confiança. Não sei se quem fez o Glorify hoje, ele vem falando exatamente sobre a condição que fizeram hoje. Vem falando exatamente a condição de Judas. Será que se Judas ele fosse uma pessoa desconhecida, será que ele começasse a mexer na bolsa e tirar dinheiro, as pessoas não iriam perceber? Você não percebe quando alguma coisa está diferente na sua conta, ou quando uma coisa está diferente na sua casa? Passou a faxineira, você viu que tem uma coisa diferente. Quando nós chegamos aqui na igreja e houve a limpeza da igreja, a gente vê, a cadeira não está no lugar certo. Se Judas ele fosse uma pessoa descarada, as pessoas elas tinham visto quem era ele. Mas ele era uma pessoa dissimulada. É interessante você assistir a série The Chosen e você vê a realidade de Judas. Então ali não tem nada a ver aquilo. É uma coisa meio estranha a figura do que está vendendo. E ainda quero ver como que eles vão fazer esse desfecho. Na figura de Judas como uma pessoa que ali parece uma pessoa tão legal, tão gente boa, entendeu? A malignidade não é uma coisa que ela faz assim. Ela vem sendo construída. Mas a pessoa ela dá indícios de que ela tem algum problema.
Ele, Jesus, não foi traído pelos fariseus ou pelos judeus que o odiavam, mas por um dos seus apóstolos. Não um qualquer, mas um apóstolo que era íntimo do nosso Senhor e que inclusive havia participado da Santa Ceia com ele. E como é que ele não recebeu os benefícios? Porque ele não estava tomando a Santa Ceia dignamente. Não havia reverência no coração dele. Não havia temor em relação a ele. Aquilo que nós falamos. A Santa Ceia, o princípio principal dela é a comunhão. Será que havia comunhão? Ou simplesmente ele estava praticando uma coisa, um elemento qualquer? Essa história de Judas, por exemplo, qual é o ensinamento principal que Jesus quis trazer para a gente perante a situação que a gente não conhece o coração de ninguém, assim, Beleza. ou tipo, a questão da confiança de pessoas próximas. Tudo isso, querida. A gente tem que entender que o nosso primeiro relacionamento tem que ser com Deus. Então, eu tenho um relacionamento com a Rosângela, vi ontem lá as fotinhas de vocês lá, bonitinha lá do jantar lá. Jantar, né? Mas a maior confiança e o maior relacionamento é individual com Deus. Quando nós temos um relacionamento individual com Deus, nós conseguimos mensurar os nossos relacionamentos que são periféricos. Então, o Joaquim está aí fazendo parte da sua vida, mas ele é periférico. Então, quando ele nascer, você tem que continuar olhando para a figura de Deus. A gente vê essa condição, por exemplo, com Abraão, em que quando o filho dele nasce, Deus começa a ver que o coração de Abraão estava se tendendo para ter muito mais afinidade para o seu filho do que o relacionamento com ele. Então Jesus está falando exatamente isso que você está dizendo. Primeiro, o relacionamento com Deus. Eu tendo meu relacionamento com Deus, eu consigo administrar e sondar tudo que está à minha volta. É diferente. Então o que Cristo está falando é que mesmo no meio de pessoas que são de confiança, maldito é aquele que confia no homem. Nós temos que confiar no Senhor. Aí tem zilhões de versículos que vão dar uma série de respaldos. E a história de Judas não é uma história que ela é tão contada porque ela é uma história de vergonha. E nós, na igreja, nós gostamos de história de vitória, não de histórias de vergonha. É como falar de Tomé. Tomé, será que ele era essa pessoa que tinha dúvida? Nessa semana também teve falando de Tomé. E aí vende a história de Tomé como uma pessoa que era duvidosa. E aí você fala, Tomé era duvidoso. Será que ele era? Ou se ele era será que ele era como eu e você? Será que quando eles citaram lá a passagem, vamos morrer com Jesus, ele estava perguntando? Ou ele estava afirmando, eu vou morrer e vou morrer de bom grado? Você vê que as histórias, elas têm duplo sentido muitas vezes quando você não interpreta direito. Judas, ele era um homem que tinha sido selecionado para trair Cristo. Havia uma palavra e aquilo não poderia ser mudado. E é uma situação complexa de você trabalhar esse contexto, tá? Não foi qualquer um, mas um apóstolo que era íntimo do nosso Senhor, que havia participado, nasceu ao seu lado. Salmo 41, 9. Salmo 41, 9. Você. Vamos, filha. Só se você não souber ler. Você sabe ler? Então tá. Até um amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia no meu toque. Vou calcanhar. Então a gente vê um versículo que foi falado não 100 anos ou 200, nem 600 como foi Isaías, foi muito antes. Salmo de Davi. Séculos, milênios, em que ele está falando até o meu amigo íntimo. Ele está falando de Judas. Até o meu amigo íntimo em quem eu confiava, que comia do meu pão, porque ele entregou o pão para Judas. Ele levantou contra mim o seu calcanhar. Isso é uma expressão de ir contra a pessoa, trair a pessoa, levantar o calcanhar. Não é uma pessoa que está firme, é uma pessoa que está oscilante.
Vemos por esse relato que Judas participou da ceia de forma indigna. Não havia no coração dele, Judas, o amor, o temor. Esse fato mostra a triste realidade, inclusive, da igreja. Quantas pessoas tomam a Santa Ceia indignamente? Não sou eu que vou mensurar se você é digno ou não. Porque se eu mensuro, eu tiro a responsabilidade sua. O pastor ele me deu a ceia, então ele acha que eu sou digno. Então está tudo certo. Não. Se você é digno, você recebe. Pô, pastor, mas eu não sou digno. Nenhum é. Mas você está num processo de transformação e restauração? Você se sente incomodado em relação à condição pecaminosa sua, mesmo que você ainda pratique? Se arrependa e tome. Esse significado... Esse fato mostra a triste realidade da igreja. O mundo não representa ameaça à igreja. Mas a igreja tem se degenerado por ação dos falsos mestres que estão no seio da mesma igreja. E nós temos o histórico da igreja, que quanto mais a igreja apanha, mais ela cresce. Quanto mais houve perseguição, 70 depois de Cristo, queda de Jerusalém, perseguição, apóstolos morrendo cerrado no meio, de cabeça para baixo, mais a igreja fez o que? Cresceu. O problema é dentro da igreja, porque as pessoas começam a ensinar falsos ensinos. O mundo não representa ameaça à igreja, mas a igreja tem se degenerado por ação dos falsos mestres que estão dentro da igreja. Mesmo as denominações tradicionais, elas estão se corrompendo rapidamente no seio da prosperidade material e no deleite do ego humano. O pastor, ele está diante da igreja. Ele precisa manter a igreja. E o discurso que ele tem não é um discurso agradável que não atrai pessoas. E aí ele começa a mudar o discurso, para que a igreja encha. Ministérios com 2, 3, 5, eu não tenho problema nenhum com isso, 5.000 pessoas. Mas qual é a raiz da coisa? E aí eu estava falando para a Rosângela que eu comecei a pegar uns flashes lá de um cara que, não é para você ir atrás não, tá? Que é o Pablo Marçal. O cara, ele está batendo os recordes, entendeu? Dos caras lá, dos outros coachings lá, e o cara tem milhões de pessoas que o amam e adoram. E ele fala coisas ignorantes. Eu olho para... É como se eu falasse assim, isso aqui é um pedaço de madeira. Os caras acreditam. Falsos mestres. Rebatidos por outros falsos mestres. Pessoas que são mentirosas. Que estão apenas preocupadas porque ele está atraindo mais pessoas do que ele. Uma pessoa que é um pastor como eu, e começa a olhar a igreja, e começa a falar, cadê o fulano? Cadê o Beltrano? Cadê o ciclano? Onde está? O que o cara está fazendo? E aí a pessoa começa a se preocupar, porque ele tem uma esposa, ele tem filhos, ele tem aluguel, e as pessoas elas simplesmente não se preocupam com quem está. Porque se a igreja cristã também de vida fechar, eu vou na igreja cristã fulano, eu vou na batista, eu vou na presbiteriana, está tudo certo, mas são vidas e são pessoas que estão atrás. E aí a pessoa ela se desespera. E aí ela começa a resolver. Igrejas tradicionais têm feito isso. Você olha igrejas presbiterianas, igrejas batistas e Assembleia de Deus, que têm se pervertido nesse ensino. Igrejas que têm ordenado mulheres, igrejas que têm ordenado homossexuais, e que está tudo certo. As pessoas elas têm permitido que a nossa igreja ela seja inclusiva, não no sentido de receber todos, mas a pessoa chegar e ficar do jeito que ela está. Nós estamos entrando nessa jornada de carnaval. Quantas igrejas não vão abrir o bloco gospel? Ou vão fazer o próprio, dentro da igreja, onde eles cultuam ao Santo Deus, eles vão levantar imagens de adoração a deuses pagãos, para que as pessoas fiquem satisfeitas. Vamos fazer um bailezinho para os jovens? E vamos aí, entendeu? E é uma frase que eu ouvi isso há muito tempo. Época em que as pessoas tinham que estar orando e buscando a Deus, eles retiram os pastores, retiram os intercessores e levam para o meio do mato. E as igrejas e as cidades elas ficam abandonadas.
O mundo não representa, ameaça a igreja, mas a igreja tem se degenerado por ação dos falsos mestres que estão no seio da igreja. Mesmo as denominações tradicionais se corrompem rapidamente. Por todas essas coisas, nem toda pessoa participa da ceia em homenagem e gratidão a Cristo, mas honrando a si mesmo. Eu vou tomar porque o que o pessoal vai pensar se eu disser que eu não tomo? Todo aquele que participa da ceia indignamente, come e bebe condenação para si. E aí as pessoas perguntam, por que eu estou passando por essa luta de dificuldade? Por que não estou falando da Esther não, tá? Por que quebra tanto carro? Por que acontece tanto isso? Por que dá tanta coisa errada? Será que a pessoa ela tem realmente se preocupado em agir de uma maneira correta em relação às coisas do Senhor? Consequências existem. 1 Coríntios 11, 27. Primeira Coríntios 11, 27. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo, do sangue e do sangue do Senhor. Quantas vezes você já ouviu esse texto? Quantas vezes? E parece que a gente não leva isso a sério. Porque ele está dizendo, se você comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, você será réu. Réu é uma pessoa que está sendo julgada e que vai ser condenada. E aí a pessoa pergunta, por que está acontecendo tanta luta na minha casa? Por que está acontecendo tanta luta na minha vida? Será que a Santa Ceia tem sido levada de uma forma digna? Ou será que eu tenho valorizado a Santa Ceia realmente como algo, como uma ordenança do Senhor? Comemoração em memória de Cristo. Nesse sacramento não se oferece Cristo ao seu Pai, como na missa do catolicismo romano. Nem é representada a remissão dos pecados de vivos ou mortos, mas é feita uma comemoração em memória daquele único sacrifício que Cristo fez de si, mesmo na cruz. Não é um momento de tristeza, é um momento de alegria. Nós aqui no Brasil, nós não temos essa visão. Mas quando a gente vê as pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos, que uma pessoa morre, as pessoas elas têm comemoração de alimentação. As pessoas trazem alimento para que haja um tempo de comunhão. O que é isso? O que a palavra de Deus diz é que a Santa Ceia, apesar de ser uma lembrança da morte, algo que muitos orientais fazem. O oriental, quando é o aniversário de falecimento do pai, do avô, do tio, não sei o quê, eles fazem de uma forma idolátrica, eles pegam o altar, colocam a foto do cara lá e traz comida, faz não sei o quê. Mas a ideia é a comemoração, não de alguém que está morto, mas de alguém que está vivo. Então a Santa Ceia ela tem a ver com uma comemoração de que, além de tudo, você faz parte desse contexto de morte e de resgate. De porque você pode comer o corpo e o sangue de Cristo. Dessa forma, o sacrifício na missa, em que Cristo é oferecido em sacrifício diariamente ao Pai, ele é ofensivo a Deus, pois o sacrifício de Cristo foi feito uma vez só, sendo a única propiciação por todos os pecados eleitos em todos os tempos. Não existem vários sacrifícios. Eu não sou chamado a fazer sacrifício. Eu não sou chamado a dar o dinheiro da minha comida, entendeu, para a igreja. Eu não sou chamado a vender meu carro para dar para a igreja. Eu não sou chamado a carregar uma cruz até a Aparecida para pagar alguma coisa, porque não tem nada para ser pago. Você já pagou, já foi pago. É como se você estivesse querendo pagar alguma coisa a mais. As coisas que nós fazemos voluntariamente em amor. Eu venho servir a vocês em amor. Poderia fazer qualquer outra coisa, mas eu estou aqui para fazer em amor. Porque tem um objetivo e tem uma motivação. Anualmente a gente faz lá o retiro dos pastores. Aí o pastor me ligou hoje e falou assim, amanhã nós vamos começar, esquecemos de te avisar. Eu falei, eu não vou. Porque eu tenho pessoas a cuidar, a atender. Eu não posso simplesmente virar as costas e ir. Não funciona assim. Apesar de que muitas pessoas da igreja fazem isso.
Vira as costas e não vem, não faz, não participa, como se fosse uma coisa opcional. A pessoa ela não entendeu ainda a condição do prazer e da alegria. A pessoa não entendeu ainda a condição de você olhar para a oportunidade de você estar na casa do Senhor como uma bênção. Aí o teu cansadinho, a tua dorzinha de cabeça, que não impede você de viajar, de trabalhar, nada. E as enfermidades que são sérias te impedem de fazer isso. Mas será que a tua dor de cabeça, será que a tua diarreia, será que a tua necessidade de dinheiro, ela é séria o bastante para impedir de você, quando você tiver com uma dificuldade, de você cumprir? Isso que você tem que pesar. Eu estou me sentindo mal, mas será que esse me sentir mal me impede de fazer uma coisa que é séria para mim? Porque quando nós temos uma coisa que é importante para nós, nós não abrimos mão. Não abrimos mão. E é isso que a Santa Ceia mostra. E é isso que as pessoas tomam indignamente a Santa Ceia, porque elas acham que não é tão importante assim. Mês que vem tem. Eu faço em casa mesmo, está tudo certo. Hebreus capítulo 9, verso 28. (27 e 28). Hebreus 9, versos 27 e 28. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Da mesma maneira que ele fala que a Santa Ceia é para os eleitos, e aquele que toma ceia indignamente vai colher o fruto da indignação, ele vem falando que ele se ofereceu uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, não de todos. E ele aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. É a condição de você estar aguardando uma coisa que é importante. Você está cumprindo os desígnios, fazendo o que tem que ser feito. É a condição das virgens nécias. O que é importante? O meu importante é fazer isso, fazer aquilo outro. Será que é importante realmente? Aplicação da Santa Ceia. A Santa Ceia deve ser dirigida por um ministro ordenado. Não é qualquer pessoa, isso é a regra. Tá? Tem que ser um pastor, tem que ser uma pessoa que tem algum conhecimento, tem algum entendimento, foi consagrado de alguma maneira, que deverá abençoar os elementos antes de distribuí-los e participar pessoalmente da cerimônia. Então, é uma reprodução da Santa Ceia de Cristo, em que a figura do pastor, no caso eu, representa a figura de Cristo. Represento, não sou. Represento. E vocês representam a figura dos apóstolos, que recebem o alimento. Mas muitas das vezes, as pessoas que recebem, elas são Judas. Às vezes não é só um Judas que tem na igreja, tem vários. Como que eu posso ser Judas? Eu amo a Deus, mas será que você cumpre os desígnios dele? Será que você é fiel a ele em tudo? Inclusive no seu tempo, inclusive nos seus recursos? Você pode estar sendo um Judas. Você pode não estar entregando Cristo, mas com a sua falta de compromisso, você está mostrando que você é um Judas. Pastor, que pesado. Mas é pesado. Mas é o que ele está falando. Ele vem em resgate de muitos. E ele só aparece na segunda vinda para aqueles que estão aguardando. Nós aguardamos olhando ali. Você está lá no cartório, você está com uma senha, você está ali o tempo inteiro olhando, ou você deixa o papel de lado e larga a mão? Não, você quer ser atendido. Você está no consultório, você está marcando o tempo. Minha consulta era 9 horas. Por que 9h10 eu não fui atendido ainda? Você está lá no posto, você está querendo ser atendido e carregar e encher seu tanque do seu carro. Você está aguardando. Será que nós estamos aguardando realmente a vinda de Cristo? A participação era restrita às pessoas presentes ao ato e batizadas. Nesse sentido, a Santa Ceia tem a função de unir a congregação em torno dessa comemoração. 1 Coríntios 11, 26.
Porque tantas vezes que comeres este pão, e beberes e cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Elementos: o pão e o vinho. O pão e o vinho utilizados na Santa Ceia são os mesmos utilizados no dia a dia. Não tem nada de mágico. Às vezes a Rô pega um pão puma, às vezes pega uma bisnaguinha, às vezes é um suco melhor, às vezes não tem aqui, a gente corre lá e pega uma caixinha de suco da Mônica. Não importa. São elementos naturais do dia a dia. A grande maioria das igrejas utiliza suco de uva em lugar do vinho, não há problema utilizar um ou outro. Esses elementos, ao serem abençoados, tornam-se próprios para a cerimônia da ceia, mas continuam sendo elementos comuns, não se transformando em substâncias outras que sejam materiais, espirituais e principalmente como parte da natureza divina de Cristo. Então, mesmo depois de eu os abençoar, a gente tem reverência. Não joga de qualquer jeito. Em especial porque muitas das coisas que nós usamos, elas advêm do recurso que você demanda e coloca no altar. Nós temos que ter respeito em relação a isso. Nós temos que ter cuidado em relação a isso. Mas aquele elemento, ele continua sendo um pão, continua sendo um suco de uva. Os cultos na era apostólica, eles eram realizados na residência, porque não havia igreja. Sem cerimonial ou realização de liturgias complexas e sofisticadas para este fim. Atos 20, verso 7. Verso 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-o e prolongou o discurso até a meia-noite. Na primeira parte, apenas no primeiro dia da semana, estávamos nós reunidos a fim de partir o pão. E isso é um símbolo da Santa Ceia. Então é sempre no primeiro dia da semana, que é o domingo, para nós cristãos. E as pessoas, elas se reuniam de uma maneira muito simples. Não havia ritual, não, era uma coisa simples. Se fazia em residências, porque não haviam locais oficiais de igreja, havia perseguição. Nenhum sacramento tem o poder de expiar pecados. A gente tem que entender que o meu batismo ou a Santa Ceia não vai fazer com que você fique sem pecados. Somente o sacrifício de Cristo tem esse poder, porém limitado aos eleitos, porque ele assim o determinou. Não porque esse sacrifício que é infinito seja limitado, mas pela vontade que deu Cristo, do Pai que deu a Cristo um povo específico para a salvação. Não é que o sacrifício de Cristo não tem poder de alcançar a salvação para todos, mas é porque Deus Pai assim o definiu. Quando Jesus instituiu a ceia, participou diretamente com os apóstolos, pelo que se deduz que os elementos eram simbólicos e espirituais, pois Jesus não ofereceu sua própria carne e sangue aos discípulos, mas pão e vinho. Os elementos da ceia não devem ser transformados em ícones e adorados como o tal. O pão e o vinho da Santa Ceia continuam sendo simples pão e vinho antes e depois. Transubstanciação é o elemento, a doutrina que nós já falamos, que é a questão de você olhar para o pão e achar que é a carne realmente, e o suco, que é o sangue de Cristo, e é praticado em especial na Igreja Católica Romana. Se fala sobre a condição da transubstanciação, em que os elementos eles passam a ser realmente aquilo que está sendo declarado. O corpo ressurreto de Cristo não contém mais carne ou sangue. Nenhum elemento orgânico material participa do corpo ressurreto, nem o nosso quando nós morrermos e ressuscitarmos, nem o de Cristo. Nenhum sacerdote tem o poder de transformar elementos materiais em substância divina ou qualquer outra coisa. Ainda hoje as pessoas querem transformar metais em ouro, e há uma disciplina dentro da feitiçaria que chama alquimia, em que a pessoa ela tenta transformar um metal em ouro. Não consegue. Se conseguisse, ele estava rico. Nenhum homem consegue transformar uma coisa que é imaterial em uma coisa viva e mudar a sua característica. E finalmente a natureza de Deus. Existe um único Deus vivo e verdadeiro, que é infinito, perfeito, imutável e indivisível em seu ser e seus atributos. Ele é um espírito puro
invisível e imaterial, ele não tem corpo ou nada que seja visível ou sensível a qualquer sentido humano. Então, apesar de nós termos a cruz na nossa parede, apesar de alguns de nós carregarmos o cruz no nosso peito, isso não faz diferença nenhuma para o cristianismo. Você pode carregar o que você quiser, você pode ter na sua casa o que você quiser, você pode colocar a Bíblia aberta no painel do carro no Salmo 91, e não vai fazer diferença nenhuma, porque o nosso Deus, ele é Espírito. Ele se envolve conosco de uma forma material, mas ele não incorpora nas coisas. E as pessoas também acreditam que, porque a árvore é composta de elementos de Deus, então tem Deus na árvore. Não, não tem Deus. Isso é uma outra doutrina errada. As pessoas, elas acham que elementos carregam. Essa florzinha aqui, ela é bonitinha, mas daqui a pouquinho ela seca, morre, não tem nada a ver com Deus aqui. Deus não murchou e nem secou. Ao mesmo tempo que Deus, ele é invisível, ele é imaterial, ele está presente com todo o seu ser, em todo o espaço, em todos os elementos, naqueles que são os seus filhos. Então, quando há a morte e ressurreição de Cristo, quando há a descida do Espírito Santo, não só ele é um Deus que está presente no sentido geral, mas ele também está dentro de nós. Essa é a grande mistério daqueles que entendem que a Santa Ceia, ela não é simplesmente um ritual, mas é uma nova comunhão. É como você olhar para o seu amado, para a sua amada, para o seu filho, para a sua filha e falar assim: eu te amo. Quando você toma a Santa Ceia, você fala: realmente, Deus, eu confio em ti. Eu sei que o teu sacrifício, ele foi um sacrifício que me resgatou. Eu sei que você vai voltar. E eu aguardo confiantemente que esse dia vai chegar e que eu vou poder me reunir com o Senhor. Seja após a morte, seja nos ares quando for tocada a trombeta. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvamos o Senhor, Pai, por mais este ensino. Louvamos o Senhor pela tua graça, pelo teu amor. E pedimos, Pai querido, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos dê cada vez mais a direção, para que nós possamos ser filhos e filhas amadas em quem o Senhor tem prazer. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.